Capítulo 20. Férias. Decisões importantes. Alex começou a se readequar à normalidade da vida. Aos poucos foi conquistando seus movimentos habituais. Dia após dia, recuperando sua forma física e sua dicção. Numa dessas ocasiões, Thalita resolveu perguntar: Amor, eu notei que já tem 5 dias que saímos do hospital e você não tocou em nenhum cigarro. Por quê? Tô sem vontade. Respondeu sorrindo. Escute uma coisa, não precisa largar o cigarro devido ao que aconteceu. Não te culpamos por isso. Se você estiver com vontade de fumar, faça o que sempre fez. Na verdade, Thalita, eu me sinto melhor sem o cigarro. Consigo respirar melhor, sentir o seu perfume com mais intensidade, tenho mais disposição. Amorzinho, procure enterrar o passado. Se vocês já me perdoaram pelo que fiz, então não tenho por que ficar mexendo no que está quieto. Me desculpe, é que parece que você está um pouco diferente de antes. Para melhor, é claro, mas acho que é para nos agradar. Parece que você está se torturando com esse seu novo estilo. Como se você ainda não tivesse se perdoado. Amor, disse Alex, fazendo um carinho em Thalita. não se preocupe, eu estou bem. Quanto a eu estar diferente, creio que minha segunda vida me ensinou algumas coisas. E com uma típica pergunta feminina, Thalita o questionou. Você sente falta da sua Júlia? Alex deu um sorriso e respondeu olhando fixamente em seus olhos. Como posso sentir falta de alguém que nunca existiu? Você é a mulher da minha vida. É você quem está ao meu lado, quem sempre esteve. É por você e por nossas filhas que irei viver daqui para frente. Esta é a minha vida real. Não há necessidade de sentir ciúmes de um mero sonho. Fico feliz em ouvir isso. Saiba que eu te amo muito. Eu também te amo, meu amor. A felicidade era abundante na família Fortunato. Certamente, no período hospitalar de Alex, todos puderam refletir sobre muitas coisas, o que de fato estava ajudando em sua recuperação. Dias depois, totalmente recuperado, Alex pegou sua bicicleta e foi fazer um exercício, já que seu carro estava inutilizado pela batida. No caminho, estando bem aparamentado, teve uma ideia. Avisou Thalita que demoraria um pouco e esticou sua pedalada até o centro da cidade. 6 horas depois, ele retornava com a língua de fora, exausto e com dores musculares, porém, com um sorriso que há muito tempo sua esposa não vera. Alex manteve segredo. Não mentiu que esteve no centro de Curitiba, mas não revelou onde realmente fora. Apenas omitiu certas coisas. Tudo se encaminhava bem. Thalita sentia-se satisfeita com seu marido. Emily e Laura continuavam com toda energia e firmes no aprendizado bíblico. Alex demonstrava-se cada dia melhor e apto para a integração social. Após ter gozado 15 dias de férias, surpreendeu sua esposa com um pedido. Querida, eu quero conhecer a igreja que você frequenta. Thalita, que bebia um suco, engasgou-se. Entretanto, teve fôlego para perguntar. Como assim, amor? Quer conhecer a doutrina ou a igreja como local? Quero estar presente num culto. Quero ir à igreja com vocês. Mas isso é uma excelente novidade, meu amor. É claro que iremos. Já passei no Marcão e pedi o carro dele emprestado. Um Opala preto, ano 76, que ele comprou quando eu estava no hospital. Até me revelou que quando me visitou, contou sobre seu carro novo. Nós rimos muito, pois foi por isso que sonhei com o Opalão preto. Sabe que eu não gosto de emprestar as coisas dos outros, não é, amor? Fica tranquila que eu não vou fazer nenhuma besteira. Aliás, ele vem buscar o nosso carro para arrumar esta semana. Vai trazer um guincho para levá-lo até a oficina. O diálogo seguia prazeroso enquanto as irmãs brincavam no quarto. Emily havia virado uma cadeira de pernas para cima. Ajeitou o quarto com suas bonecas e seus ursos enfileirados um ao lado do outro e um atrás do outro como se estivessem distribuídos em bancos. Laura fazia parte daquele grupo de espectadores. No mundo mágico delas, Emily usava a cadeira como um púlpito. O quarto era a igreja, os ursos, as bonecas e sua irmã eram os ouvintes. Ali, Emily utilizava seu conhecimento infantil para falar de Deus. Perguntas eram feitas por Laura, pelos ursos e bonecas. O exercício mental em desenvolver o que estavam aprendendo na escola sabatina era fundamental para elas.
Aquele universo que traziam para a realidade demonstrava o bom trabalho da família no educar, no caso feito por Talita e pela avó Maria. Também dava a total certeza de que tudo estava sendo bem realizado pela excelente organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O encaminhamento e o crescimento espiritual visivelmente começavam a dar seus frutos. Os dias passaram depressa e o momento havia chegado. Todos se arrumaram para o encontro com o Criador. Passaram na casa da elegante Dona Maria com o mesmo fim e partiram rumo à igreja. Estando lá, se acomodaram na segunda galeria, onde a visão era melhor. Da mesma forma que aconteceu no coma, foi feito na vida real. Alex teve uma moderada, porém calorosa recepção. Emily e Laura foram direto se aprontar para participarem do coral mirim, que se apresentaria naquele dia. O culto teve seu início com o pastor pronunciando a seguinte frase: "Hoje é dia de festa na Igreja Adventista." E por quê? Porque hoje é sábado, um dia especial para nos encontrarmos com o Senhor Deus. Alex pediu licença à família e comunicou que precisava se ausentar por alguns minutos. Talita perguntou onde ele iria, e a resposta foi a mais básica possível: "Já volto." 40 minutos depois, Alex ainda não voltara. Com toda razão, Talita estava preocupada e foi atrás de seu marido. Não o achou. Pediu ajuda a um senhor que estava no salão recepcionando e alojando as pessoas atrasadas. Deu as características de Alex e a resposta aliviou um pouco. "Seu marido está bem. Ele me disse que talvez a senhora viesse procurá-lo. O recado deixado por ele é que a senhora retorne ao seu lugar e o aguarde sem preocupações. Logo ele aparecerá." Aquilo estava mal explicado. O que estaria aprontando Alex? Então, sem poder fazer nada, a única saída era confiar, voltar e esperar. Depois de alguns minutos, o pastor finalizava o sermão e dava o seguinte recado: "Queridos, hoje o culto será um pouco diferente do que costuma ser. Nós teremos um convidado especial que irá dar um testemunho de vida, um testemunho de fé. Vamos acompanhar com atenção o que ele tem a nos dizer. Pode entrar, Alex." Alex? Perguntava Talita com todo o espanto ao ver seu marido entrando. "Esta é a nossa visita. Seja bem-vindo." Dizia o pastor. "Sinta-se à vontade e não tenha pressa, querido." Alex pegou o microfone, dirigiu-se ao centro do espaço destinado ao sermão e iniciou seu testemunho. Bom dia a todos. Eu me chamo Alex Fortunato de Lima. Tenho uma esposa maravilhosa, Talita, e duas lindas filhas, Emily e Laura. Vou tentar resumir bem minha experiência, pois ela aconteceu dentro de um período de 30 dias. Queridos, não tem muito tempo, eu sofri um acidente que, por imprudência minha, quase condenei toda a minha família. Vocês me ouvirão dizer a palavra coma várias vezes. Isso se fará necessário para uma melhor compreensão. Bom, aqui vai a primeira. Depois do meu acidente, entrei em coma. Isto para minha família e amigos, não para mim. No meu subconsciente eu estava vivo. Minha esposa havia falecido no acidente e minha amada sogra Maria cuidava das minhas filhas. Quero chamar essa experiência vivida no estado de coma de segunda vida. Vou intercalar para não ficar tão maçante. Nesta segunda vida, tudo acontecia com muita nitidez e uma realidade fora do comum. Nela eu tinha a sensação de ter vivido um ano inteiro. Porém, não tinha lembrança de nada após o acidente até aquele determinado dia. Este dia ao qual me refiro foi o dia que participei de uma reunião da empresa onde trabalho. Obviamente, esse dia surgiu em minha mente quando entrei em coma. A minha vida real, que era eu em coma, e minha segunda vida andaram lado a lado. Tudo o que eu ouvia, tudo o que eu sentia, tudo o que eu respirava estando em coma era transmitido para a minha vivência na segunda vida. Ou seja, se eu ouvisse uma música, minha mente absorvia e transformava aquilo em alguma situação. Foi assim com alguns hinos que eu ouvi num programa de televisão. Se eu ouvisse a voz de um conhecido, ele estaria incluso na minha história. Assim foi durante os 30 dias. Na minha segunda vida, eu me sentia muito sozinho com a perda da Talita e a ausência das minhas filhas. Passei por um início de depressão até que conheci alguém. Essa pessoa era um sujeito que vivia nas ruas, tentando falar sobre Deus às pessoas. Ele era um mendigo.
Numa determinada situação, fui até ele e começamos a conversar. Este cidadão se apresentou a mim como Miguel. Meio desconfiado do jeito escolhido para falar de Deus, resolvi dar uma chance para aquele senhor. É preciso dizer que minha influência religiosa desde minha infância foi católica. Queridos, se existe algum irmão católico aqui, por favor, não me compreenda mal. Mas é necessário que preste uma atenção especial neste meu testemunho. Queridos, Miguel, de um jeito único, de modo singular, de uma maneira totalmente contagiante, começou a me falar de um Deus diferente do que eu conhecia. Na verdade, eu não conhecia realmente Deus, apenas achava que sim. Alex testemunhou sobre cada parte do estudo. Como que eu, um simples ser humano, poderia compreender aquele mar de novidades totalmente diferente do que me ensinaram na catequese e manter quase tudo fresco na memória, enquanto passava meus dias ao lado do tal mendigo, apenas vivendo num sonho. Na vida real, sabemos que não é tão simples assim. Irmãos, aquele homem sabia tudo sobre a palavra de Deus. Tinha tudo em sua mente, cada capítulo da Bíblia, cada versículo, cada história, tudo na ponta da língua. Houve um momento em que comecei a desconfiar daquele sujeito. Ou ele era um louco, ou um fanático, ou um profeta. Mesmo na dúvida, decidi prosseguir, pois o assunto era intrigante e magnífico. Comentou sobre o drama do sequestro. Imaginem um pai que perdeu a esposa. Estava longe das filhas e correndo o risco de perder uma delas. Queridos, com pouco do que adquiri com o estudo, aprendi a ter fé. Ainda uma fé menor que um grão de mostarda, mas já era um início. No meu coma, eu escutava as notícias da televisão e tudo se transformava na minha segunda vida, como eu já mencionei. Enquanto a vivenciava, não conseguia prestar atenção em coisas óbvias, como, por exemplo, a quantia do resgate pedida por Barba Branca em notas de R$2. Que sequestrador pediria isso em sã consciência? Da mesma forma, quando ele pediu um lanche reforçado com uma latinha de cerveja bem gelada no meio de uma rebelião. Uma rebelião feita praticamente por um único homem. Isto não existe. Mas num sonho, tudo é possível. Como tudo terminou, acredito que somente num filme, algo tão sério, a vida humana, seria preservada da forma que foi. Dificilmente um pai levaria em consideração um sonho com alguém que conheceu há pouco tempo, dando um enigma como solução de um sequestro. Felizmente, tudo acabou bem. Todos foram presos e eu tive minha filha inteira em meus braços. Meu amigo Miguel usou uma frase: "É para a disciplina que sofreis". Naquela vida eu achava que ele se referia ao episódio do sequestro ou da morte de minha esposa, meus piores sofrimentos até então. No final, entendi que não, que ele estava falando da minha vida real. Exatamente, ele estava se referindo à minha vida real, ao meu acidente de carro. Entendam, ele, dentro do meu sonho, referia-se à minha vida real. Talvez muitos devem estar se perguntando, como assim, Alex? Eu chego lá, pessoal. Alex intercalava o estudo bíblico com as outras situações. Um mar de novidades. Aprendi sobre o santuário, sobre a morte, sobre o sábado, sobre algumas profecias bíblicas, alguns termos do Apocalipse, entre outras coisas. E tudo o que eu ia aprendendo com aquele misterioso mendigo, minha mente não descartava, ficava tudo gravado. Como já mencionei, só em sonho seria possível guardar tanta informação nova assim. Irmãos, meu coma foi intenso. Minha segunda vida foi turbulenta. Contudo, eu consegui achar tempo para me apegar a Deus. Sei que muitos aqui também vivem uma vida agitada. A correria do dia a dia, os problemas na família, no trabalho. Não conseguem arrumar tempo para Deus. Mesmo no dia santificado por Ele, acabam resolvendo assuntos que deveriam aguardar o momento certo. Mas, queridos, procurem dedicar a atenção de vocês a Deus nesse dia. Nos outros, também continuem em sintonia com o Criador. Mas jamais o deixem esperando no dia em que Ele vem nos visitar,
no dia em que Ele deseja passar um tempo especial conosco. Confesso que foi difícil para eu entender essa questão, por ter crescido em outra religião. Mas devido à forma em que Miguel me ensinava, consegui guardar meus primeiros sábados. Queridos, algo especial refletia nos olhos daquele senhor. Não apenas a maneira com que falava sobre os temas da Bíblia, que era intrigante, mas todo o conjunto da obra, sua vida, suas atitudes, tudo. Então comecei a considerar a ideia dele ser um profeta. Entretanto, procurei pesquisar sobre essa possibilidade, o que me levou também a buscar informações sobre os nomes Miguel, meu professor, Emanuel, no caso o próprio Miguel, que se apresentou ao meu amigo Felipe como Emanuel e tornou-se seu professor, e o nome Nazareno, professor da minha suposta namorada Júlia. Foi uma descoberta incrível falando na Júlia. Me permitam reforçar mais uma situação em que minha mente montou uma historinha devido ao que eu escutava estando em coma. Teve um momento em que Júlia desabafava sobre seu trauma de se relacionar com outros homens exatamente quando eu a pedia em namoro e pedia para que confiasse em mim. Então ela respondeu: "Eu já fiz isso. Deus sabe como eu quero permanecer contigo. Não quero que você vá embora." Depois eu fiquei sabendo, ao relatar minha breve história vivida com a Júlia à minha esposa, que aquelas palavras foram ditas por Talita no pé do meu ouvido, quando um médico pedia para que ela entregasse tudo nas mãos de Deus. Ou seja, quando disse, "Não quero que você vá embora", referia-se à minha permanência em vida. Não queria que eu morresse. Falou da experiência de permanecer sem o cigarro. Quem é fumante sabe o que é permanecer um dia inteiro sem fumar. Minha mente criou várias informações na minha segunda vida sobre o cigarro. A mais recente e curiosa deu-se quando fui ferido pelo ex-marido da Júlia, quando tive a necessidade de fumar devido ao ocorrido e não me sentia satisfeito. Eu fumava um atrás do outro, já passava de 2 maços e não sentia o efeito da droga. O testemunho já passava de 40 minutos. Alex às vezes repetia alguma informação para poder deixar bem clara uma outra da história. Sua sogra estava de queixo caído, com tudo que estava escutando. Sua esposa, emocionada, permanecia vidrada em cada palavra. Emily e Laura aguardavam a hora certa da apresentação. Algumas pessoas sentiam-se tocadas e presas ao testemunho de fé. Outras começavam a cochilar naquele momento, pois não estavam com toda a atenção no relato, apenas parcialmente. Houve aqueles que se levantaram e saíram da igreja considerando algo intolerante e sem nexo. Tentando imaginar a insatisfação delas, tentou abreviar alguns assuntos para que pudesse chegar à explicação crucial sobre a pessoa misteriosa que era seu amigo Miguel. Alguns destes deixaram registrado seu descontentamento com o momento num pedaço de papel que ficou endereçado ao pastor. Porém, Alex continuou firme em seu testemunho, falando sobre suas dores e a tal luz que se fazia presente. Eu achava que as dores eram por motivo de saúde. Não entendia por que as pessoas achavam que eu era estranho, como se eu estivesse falando sozinho. Acreditava que a luz que me ofuscava os olhos era devido ao profeta Miguel, que era algo dele. Depois cheguei a cogitar algo sobrenatural. Mas logo descartei, devido a algumas questões que considerava impossível. Então a luz ficou por conta de uma alucinação produzida pela minha mente, já que eu poderia ser portador de Alzheimer. Segundo os médicos, essa doença podia fazer com que eu visse algumas coisas que não eram reais. Um copo com água não foi suficiente para molhar a garganta de Alex, que falava totalmente concentrado na atenção do público. E antes de finalizar este testemunho, preciso dizer que Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida para que possamos aprender algo importante. Deus tem muitas formas de se apresentar para nós, várias maneiras para tentar fazer morada em nosso coração, mas nenhuma delas é pela força. Sempre terá que partir de nós. Somos nós que temos que ouvir a voz dele, que temos que aceitá-lo como ele é. E eu o aceitei em meu coma. Com o estudo da Bíblia, passei a conhecer a Deus e compreendi que ele deve ser o primeiro em minha vida. Quantos aqui devem estar vivendo algo difícil, sem muita explicação?
Tenho certeza que o Pai Celestial está tentando fazer parte da sua vida através dessa situação. Ele quer que você escute a sua voz e abra a porta do seu coração para que ele possa entrar e estar todos os dias com você. Uma pausa se fez. No final do meu coma, para ser bem exato, no último estudo programado por Miguel, eu fiquei sabendo o motivo das minhas dores, o porquê me achavam doido e o significado da luz. Primeiramente, eu recebi as informações sobre os nomes o qual falei: Miguel, Emanuel e Nazareno. Como pretendo resumir a história, vou seguir falando apenas sobre o nome Miguel, que foi com o qual aquele senhor morador de rua de Curitiba se apresentou a mim. Então, pela lógica, vocês juntarão o quebra-cabeça. Para aqueles que não sabem, Miguel significa uma pergunta: quem é como Deus? Este é um nome de honra de Jesus, usado quando ele está em direto conflito entre as forças do mal. Esse termo foi colocado como um desafio a Satanás, que pretendia ser igual a Deus. Por isso, o nome Miguel significa quem é como Deus. Meus queridos, Jesus continua atuando contra as forças do mal. Por isso se apresentou a mim com o nome de Miguel. Jesus pretendia que eu abrisse meus olhos para sua obra divina, me desligasse das tentações que Satanás oferece nesse mundo. Jesus pretendia que eu o conhecesse e seguisse seus passos, e não que eu continuasse com os olhos vendados. Por esse motivo é que ele permitiu que eu sofresse o acidente e apenas eu me machucasse a ponto de permanecer em coma. Então eu conheci Jesus, como vocês ouviram através da palavra. Mas também conheci Jesus pessoalmente no meu sonho. Muitos aqui sonham com Jesus e talvez alguns de vocês tenham tido sua vida mudada por isso. Foi um meio do Criador se revelar a você. No meu caso, foi preciso eu me acidentar, entrar em coma para receber os ensinamentos de Cristo que eu tanto neguei antes do acidente e poder conhecer pessoalmente Jesus, pois o mendigo Miguel, ou Emanuel e Nazareno, eram Jesus o tempo todo. Cheguei a essa conclusão por vários fatos que vivenciei em minha segunda vida. Por exemplo, eu era taxado de louco, porque as pessoas que não ouviam sua voz também não podiam vê-lo. Então, quando eu estava com ele, para elas eu estava conversando sozinho. E a prova real de que permaneci ao lado de Cristo veio depois, em suas últimas palavras que me permitiram sair do coma, abandonar minha segunda vida e voltar para a realidade. Quando ela aparecer novamente, mantenha seus olhos abertos, mesmo que pareça não dar mais, continue com eles abertos. Jesus me disse que para eu sair do coma eu deveria permanecer de olhos bem abertos quando a luz misteriosa aparecesse. Os médicos me disseram que a luz era devido a eu estar quase voltando a ter meus sentidos normais. E tem muita lógica nisso. Os médicos me explicaram tudo o que eu falei para vocês sobre minha segunda vida ter sido construída a partir de sons, toques e fragrâncias que me foram permitidos em meu quarto. Também faz sentido. Mas nenhum deles soube me explicar como que alguém fictício, um homem criado pela minha mente, soube me dizer como voltar para a vida real. Se não fosse a dica de Jesus e o momento certo indicado por ele, talvez eu estivesse naquele quarto de hospital, vivenciando a continuação de uma história irreal. Poucas pessoas que saem do coma têm lembranças. E as poucas pessoas que trazem consigo algumas dessas lembranças não conseguem expressá-las de forma precisa, pois são imagens embaralhadas, confusas. No meu caso, meus queridos, tudo o que eu aprendi com Miguel continua fresco em minha memória. Também preciso esclarecer algo que talvez esteja martelando a cabeça de vocês. Jesus prometeu que não pisaria mais nesse mundo. Mas se pensarmos um pouco, chegaremos à conclusão de que sua promessa continua intacta, pois nada impede que ele esteja em nosso mundo num sonho. Ou seja, não há limites para que Deus chegue até nós. Queridos, não há dúvidas de que Jesus esteve em meu coma para que eu pudesse aprender sobre a verdade e para que eu decidisse aceitá-lo, que eu estivesse aqui dando este testemunho. A decisão final é individual, meus irmãos. Lúcifer conheceu Jesus e tudo sobre a verdade, mas não o aceitou, se rebelou contra ele.
Adão e Eva conheceram Jesus e tudo sobre a verdade, mas escolheram dar ouvidos ao inimigo ao invés de seguirem as ordens de Deus. Eu conheci Jesus através da imagem de um mendigo, onde mais uma vez ele se apresenta ao homem na posição mais humilde, esperando que eu confiasse nele mesmo sendo um morador de rua. Agora a decisão é minha. Ou eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador, ou eu volto para minha vida achando que tudo não passou de um lindo sonho. Pois bem, meus queridos, neste momento, diante de todos vocês, eu digo que eu aceito Jesus Cristo em minha vida. E nesse momento, vou descer às águas batismais, vou me batizar publicamente e morrer para a minha antiga vida. A estarei sepultando e então ressuscitando para uma nova caminhada ao lado de Deus. Alex largou o microfone e foi em direção ao tanque batismal, onde o pastor já o aguardava. Retirou sua roupa tradicional e, como já estava com a do batismo por baixo, entrou nas águas que fariam a divisão entre o velho e o novo Alex. Então, o pastor começou a pronunciar suas palavras. Querida igreja, hoje esse jovem irá entregar o coração a Jesus. Ele me disse ali atrás que este é o momento em que ele se sente completo com as verdades bíblicas. E hoje ele quer declarar diante de todos nós e diante do céu a quem ele pertence. Este rapaz, Alex Fortunato de Lima, 32 anos, deixou de fumar depois que descobriu na palavra de Deus a verdade e a saída para deixar o seu vício do cigarro. Ele está longe de sua mãe, que nem ao menos sabe que ele está prestes a selar sua vida, a assumir um relacionamento com Deus, a aceitar o pedido de namoro do Senhor Jesus. Aparentemente não teria nenhum problema nisso, mas já descobrimos através do seu testemunho que ela segue ferrenhamente a doutrina católica, junto com suas tradições, e infelizmente não segue a Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, esse é mais um exemplo a se espelhar nesse jovem, pois mesmo com todo o amor que sente por sua querida mãe, decidiu amar em primeiro lugar a Deus, decidiu fazer a vontade do Pai e não a de qualquer tradição criada por homens. Irmãos, hoje ele está dizendo através do seu ato que ele escolhe quem é o Senhor da sua vida, que diante de todo o universo ele declara pertencer ao Senhor Jesus e a ninguém mais. Então começa a entrega total ao Senhor Jesus, o aceitando como seu Salvador e Senhor, para a remissão de seus pecados, para uma completa e nova vida em Cristo. Como ministro do seu Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu o batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Alex foi submerso e toda a igreja se levantou para aplaudi-lo. Depois, o pastor continuou, dizendo: Foi dessa forma que João Batista fez com o Senhor Jesus no Rio Jordão, como diz a Bíblia, no lugar onde tinha muitas águas. Ali, o culto prosseguiu até a apresentação do coral infantil, onde Alex, Thalita e Maria, juntamente com toda a igreja, puderam acompanhar o lindo cântico das crianças, fazendo referência ao batismo de Alex. Já ouvi lindas histórias de um lugar especial. Ele está no céu de glória, com beleza sem igual. Vou seguindo meu caminho, neste lar eu vou morar. Mas não quero ir sozinho, e aos amigos vou falar. Está na hora de Jesus aqui voltar.
Ali a família Fortunato esteve presente em diferentes situações. Alex tornava-se seguidor de Jesus. Talita tinha sua oração respondida, que era ver seu marido transformado e no caminho do Senhor. Maria engolia a seco todos os pensamentos e os julgamentos feitos a seu genro, pois ouviu que tudo o que aconteceu na vida de sua família foi porque Jesus permitiu e quis assim, e não porque Alex era um homem sem respeito pela esposa e filhas, mesmo tendo demonstrado isso algumas vezes. Emily e Laura, felizes com a decisão do pai, eram as esponjinhas da família. Absorviam tudo o que lhes passavam, e o talento para a música era um deles. No último dia de suas férias, Alex recebeu em sua casa a visita do Sr. Bourguignon. Seu patrão veio o colocar a par de alguns assuntos da empresa. Numa determinada parte da conversa, foi mencionado o atraso em algumas tarefas devido a tudo o que aconteceu com Alex. Com toda a diplomacia, Sr. Bourguignon disse que Alex precisaria, apenas por um tempo, trabalhar alguns sábados e domingos intercalados para colocar em ordem suas tarefas. A resposta foi recíproca. O senhor sabe que tenho muita admiração pelo senhor como homem e como patrão. Mas preciso ser honesto contigo. Não poderei lhe ajudar aos sábados. Se o senhor quiser, eu vou aos domingos, mas aos sábados tenho um encontro com o Criador da vida. Mesmo que isso custe seu emprego? Perguntou o Bourguignon, sorrindo sem jeito. Mesmo assim, meu amigo, todos nós, incluindo o senhor, devemos ter Deus em primeiro lugar. Devemos honrar os princípios do Senhor e guardar seus mandamentos. Dou valor ao meu emprego e não gostaria de perdê-lo. Mas se tenho que trabalhar no sábado, infelizmente, não poderei mais fazer parte do quadro de funcionários da CRIU Arte Visual Limitada. Que garantia você me oferece para permanecer contigo na empresa? O senhor me conhece há muito tempo, sabe como é a minha atuação dentro da empresa. Continuarei produzindo como sempre produzi, com seriedade e profissionalismo. Muito bem, Alex. Dar-lhe-ei essa chance. Mas, se me decepcionar, terei que deixar nossa amizade de lado e lhe desligar da empresa. Ok.